noite, amada igreja. Vamos celebrar o Rei dos Reis, amém? Aleluia! Isso a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Somos apaixonados por Ti, Deus. Aleluia. Ele levou, Ele
liberdade, clamo Jesus. Aleluia, seja exaltado nesta noite, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Seja dada somente a Ti. Levante suas mãos bem alto. Vamos declarar as bênçãos do Senhor sobre a nossa nação. Pai, nós colocamos diante de Ti a nação brasileira e declaramos que a nação brasileira pertence ao Senhor. Levanta homens e mulheres em cada estado, em cada município, comunidade, que vão realmente ser reflexo do Senhor, da Tua palavra. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor nesta noite, sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia! Ele vive para todo sempre. Aleluia! Boa noite, amada igreja, a graça e a paz, amém?
Vocês estão felizes? Hoje é um domingo muito especial, né? Ele ressuscitou. E é por causa dele que nós estamos aqui, amém? Nesse momento nós gostaríamos de reconhecer os nossos convidados que estão nos honrando com a sua presença pela primeira ou segunda vez. Faça assim com a sua mão, para que a gente possa te conhecer aqui na frente ali atrás. Ali, nossa, muita gente. Se a igreja está feliz, vamos dar uma forte salva de palmas para os nossos convidados. Aleluia, glória a Deus. Você que já faz parte da família da paz, que não para de crescer, que o Senhor te abençoe pela sua fidelidade, amém? Nesse momento, olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela. Agora, no nosso Momento Conexão. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Daqui a pouquinho nós vamos estar apresentando as nossas crianças. Então, se você trouxe sua criança para apresentar, eu quero te direcionar aqui nessa sala da consolidação com o obreiro, que depois da oferta nós vamos estar apresentando. Agora pegue a sua Bíblia, ligue aí o seu smartphone lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lá diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se tem uma certeza que todo filho de Deus tem, é que o Senhor quer te abençoar. E o caminho para a bênção se chama fidelidade. Ser justo. Que você possa ser justo, ser fiel no pouco que Deus tem te concedido. Porque Ele quer te colocar sobre o muito, amém? Você pode ofertar de várias formas nessa noite. Uma delas é através dos gasofilaços que vão passar entre vocês, as maquinetas. Vocês também podem ofertar através do QR Code que está aqui no telão. Pegue sua oferta agora e vamos orar. Amém, Senhor Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada um que vai entregar o seu dízimo hoje, vai ofertar na tua casa, que as comportas dos céus possam se abrir sobre a vida e a casa de cada um, e eles possam viver o melhor dessa terra, que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Vamos ofertar com muita alegria. És fiel pra mim, és fiel a mim.
a mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o seu amor. Eu encontrei o seu amor, Senhor. Eu encontrei o seu amor. Eu encontrei o seu amor, Senhor. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Querido, vamos nesse momento apresentar uma criança ao Senhor. Pode vir aqui, os pais da Laura Valéria. Aleluia. Pastote da Liberdade, onde facilmente Deus é encontrado. Quem recebe isso? Vamos apresentar. Coloca suas mãos para cá e vamos orar. Pai, tua palavra diz: tudo que é ligado aqui na terra é ligado nos céus. Pai, nós oramos como igreja, apresentando o Senhor a Laura. Pai, nós colocamos ela diante da tua presença. Que o Espírito Santo, Senhor, agora, nesse exato momento, possa, Pai, abençoá-la, ungí-la para a tua honra e para a tua glória, e que ela possa crescer na sabedoria, com muita saúde emocional, espiritual, financeira, e ela possa, Senhor, te conhecer totalmente. Eu oro também pelos seus pais, que o Senhor possa, Senhor, dar o amor cada dia por ti, e eles possam ser exemplo, Pai, te servindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí ela disse: ai, glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pelas crianças, para liberar elas para o Paz Kids. Vamos orar. Amém, Senhor Pai. Nós abençoamos a vida de cada criança que vai aprender um pouco mais lá no Paz Kids. Guarda o seu coração e a sua mente, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você leva sua criança, os demais podem sentar. Fique à vontade. Agora, fique por dentro do nosso informativo semanal, o Paz News. Olá, família da Paz. Tome nota da nossa agenda semanal. Está começando mais um Paz News. No dia 26 de abril acontecerá o Encontro com Deus para crianças, um momento cheio de graça, alegria e presença de Deus, feito sob medida para tocar os corações dos nossos pequenos. Será no Campus Liberdade. E atenção, estamos a apenas uma semana deste grande dia, então não deixe essa data passar desapercebida. Em caso de dúvidas, procure o balcão de informações da Paz Church. Vem aí o nosso carinhoso Chá das Mães, no dia 10 de maio às 19h30. Uma noite feita com amor para honrar e celebrar essas mulheres tão especiais. E em breve traremos todos os detalhes, então já anota na agenda e fica ligado. E de 23 a 25 de maio teremos um Encontro com Deus para mulheres. Um tempo de mergulho profundo na presença do Pai, onde o coração é restaurado, a identidade é reafirmada e a alma se renova. Se você deseja viver esse momento, procure o balcão de informações e saiba como participar. E para fechar com chave de ouro, no dia 17 de maio às 19h30 no Campus Liberdade, vamos nos emocionar com o musical Alice, de Volta ao Caminho. Uma apresentação que vai além do palco, tocando a alma e nos fazendo refletir sobre escolhas, recomeços e o verdadeiro caminho a seguir.
O terceiro lote já está à venda por R$20. Garanta o seu ingresso e convide alguém para viver essa experiência com você. Porque às vezes tudo o que precisamos é reencontrar o caminho. Cada momento está sendo preparado com carinho e um propósito especial. Não apenas participe, se entregue, viva tudo o que Deus tem reservado para você. E essa foi a nossa agenda semanal. Para essas e outras informações, procure a Secretaria da Igreja ou o seu discipulador, líder de célula. E lembre-se que isso é só o começo. Boa noite! Feliz Páscoa para todos vocês, amém? Hoje é um dia muito especial. No calendário cristão, eu considero um dos dias mais importantes, uma das semanas, né? Sexta-feira nós tivemos aqui um tempo muito precioso. Quem participou sexta-feira aqui? Tem alguém que está aqui, que veio sexta? Amém, várias pessoas. Nós tivemos a casa cheia aqui. Nós tiramos um tempo para meditar nessa história tão importante, que é a história da Páscoa, do sacrifício de Jesus na cruz. Lembrando que Páscoa, as pessoas chamam hoje, né, o domingo de Páscoa. Mas a Páscoa é todo esse conjunto, e a Páscoa em si, ela é a sexta-feira, o dia em que Jesus morreu. Então, o sacrifício de Cristo, que foi feito no mesmo dia e hora que todo Israel oferecia o sacrifício da Páscoa, que era a morte do cordeiro, que daquele cordeiro tirado o sangue passava nos umbrais das portas das suas casas, para que quando o anjo viesse para matar os primogênitos dos egípcios, em punição porque eles não libertaram o povo de Israel, o anjo via o sangue na casa, sabia que aquela era a casa do povo de Deus, então ele passava por cima daquela casa, ele não entrava naquela casa, mas passava por cima e ia para a casa dos egípcios. Então o nome Páscoa vem desse passar por cima, era o significado disso. Então foi a morte do cordeiro pascual. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o domingo da ressurreição é o fechamento de tudo. Porque também uma coisa que é importante lembrar, que se tivesse parado na sexta-feira santa, Jesus tivesse morrido na cruz como morreu, mas se ele não ressuscitasse, nada seria feito. Nós só somos salvos porque Deus, através da ressurreição de Jesus, carimbou a nossa salvação. É como documento de Deus dizendo, foi aprovado o sacrifício de Jesus na ressurreição. A ressurreição prova que o sacrifício dele foi completo e foi validado. Sabe, irmãos, quando você faz um documento, uma declaração, mas ela é validada quando é assinado o contrato. E assim também foi validado a nossa salvação com a ressurreição de Jesus. Por isso que é muito importante esse dia para o cristianismo. E eu pretendo, assim, cada ano que passa, implementar melhor essa programação, para que a gente possa meditar mesmo naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então, preste muita atenção em tudo. Eu quero falar para você também que está nos acompanhando pelo YouTube. É uma honra poder ministrar a palavra de Deus para você e estar juntos com você por esse meio. Então eu tenho a maior alegria de contar para você a história da ressurreição de Jesus, amém? Em primeiro lugar, é muito importante o valor que eu e você damos para a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas uma história, ela é o alimento nosso. A palavra de Deus que nos alimenta, é o maná que faz você continuar sendo crente. Nenhuma pessoa por si só pode dar garantia que você nunca vai voltar atrás, que você nunca vai se desviar, que nunca vai perder a fé. Nós não podemos dar garantia. A única maneira de nós permanecermos firmes em Deus é continuar nos alimentando da palavra de Deus. E como o maná para o povo de Israel tinha que ser todo dia. Ninguém podia se alimentar, juntar maná para comer 3 dias. Tipo, eu não quero trabalhar essa semana, então eu vou juntar o maná e vou ficar em casa comendo 3, 4 dias, quando acabar eu vou de novo. Não, eles só podiam juntar para cada dia aquela porção, para aquele dia. E se eles juntassem um pouco mais e guardassem para outro dia, a Bíblia diz que cheirava mal e dava bicho.
Era uma ordem de Deus, não pode pegar o maná para mais de um dia, só para aquele dia. Mas na sexta-feira, eles podiam pegar para 2 dias, porque no sábado eles não trabalhavam. Então eles podiam juntar para 2 dias e não estragava. Então era um milagre mesmo. A Bíblia Sagrada, irmãos, a história bíblica, os relatos da palavra de Deus, é um milagre na nossa vida. Não é como uma leitura qualquer. Sabe, hoje mesmo, eu sei que muitas pessoas aqui vão estar recebendo algo de Deus através dessa palavra, e outro vai estar recebendo uma coisa diferente, porque a palavra de Deus é dinâmica, é poderosa, e ela vai de encontro às necessidades de cada pessoa, cada um dos filhos de Deus. Por isso, preste muita atenção, receba essa palavra com muito amor e reverência, e ela poderá transformar a sua vida. Amém? Amém? Pai, eu oro que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para que nós possamos juntos aqui nos alimentar uns com os outros, pela Tua palavra, que é viva e poderosa, em nome de Jesus. Então eu quero continuar aqui o seguinte, essa semana, como eu falei, nós estamos ministrando uma série, o Plano Perfeito, e na sexta-feira, nós iniciamos no domingo passado, com a entrada de Jesus, em Jerusalém, montado no jumentinho, e ali começou a história dessa semana, que foi a última semana de Jesus na terra. Sexta-feira foi o período em que nós celebramos, aqui com muita reverência, o sacrifício de Jesus na cruz. Nós meditamos nisso, na morte dele, e hoje, como eu falei, é o dia da ressurreição, e eu quero ler alguns textos da palavra de Deus, e eu quero que você pegue com muita reverência isso, porque a palavra por si só tem o poder de ir transformando a nossa vida. Lucas capítulo 23, versículos 50 a 56 diz: Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judeia. Era um homem bom e correto, e esperava a vinda do reino de Deus. Era um daqueles judeus que estavam aguardando a salvação que Deus tinha prometido através do Messias. Então, ele, embora sendo uma autoridade do Sinédrio, ele fazia parte daquele grupo de pessoas, lideranças, que condenaram Jesus à morte. Embora o texto vai dizer que ele não concordava com isso, ele era um dos que cria em Jesus, cria em Deus, e ele sabia que Deus ia mandar um Messias. Então, o texto diz que ele era um homem bom, que era correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido a respeito de Jesus. José, que era o nome dele, foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram como a lei manda, conforme a lei manda. Então essa é a primeira introdução dessa história. Agora nós vamos ler parte do capítulo de Lucas 24. No domingo de manhã bem cedo, ou no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Irmãos, aqui é algo tão precioso que Deus colocou para aqueles que, um privilégio que receberam, aquelas pessoas que se levantaram de madrugada, que se preocuparam com isso. Eu queria abrir um parênteses para dizer que as mulheres têm uma sensibilidade incrível.
As mulheres têm um poder sobrenatural de valorizar mais as coisas de Deus. Enquanto os apóstolos estavam lá numa sala, fechados, trancados, talvez orando ou preocupados, essas mulheres levantaram, a Bíblia diz que era alta madrugada, quando ainda era escuro, em outros textos fala. Elas foram lá no túmulo para levar perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus. E elas tiveram a grande surpresa, elas foram as primeiras a receber a informação. Os anjos apareceram para elas, Deus mandou anjos lá, vai lá e fala com aquelas mulheres, elas não podem voltar de lá sem uma boa recompensa. Para mim essa recompensa foi elas terem a certeza que o mestre delas não estava mais ferido, não estava mais morto, mas agora ele estava ressuscitado. E os anjos falaram para ela: por que vocês estão procurando aqui entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui porque foi ressuscitado. E aí ele continua falando: lembrem que quando eu estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles não acreditaram. Acreditar em conversa de mulher, né? Homens, cabeça dura, né? Elas tiveram uma experiência extraordinária. Todos eles tinham ouvido Jesus falar: eu vou sim ser entregue, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eles estavam vivendo o mesmo ambiente, sabe, de fé e dúvida e confusão, dificuldades. Mas as mulheres acreditaram na palavra dos anjos e vieram correndo contar para eles se você não tinha ido, né? Se eu soubesse que eles não iam acreditar. E quando chega lá, eles não acreditam nelas. Elas não acreditaram na história que as mulheres contaram. Eles não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Então Pedro, pelo menos, foi lá, vou ver se é verdade mesmo. Foi correndo e chegou lá, ele ficou admirado. Tem uma outra versão de um outro escritor de um evangelho que fala que numa determinada ocasião dessa, Pedro e João foram correndo até o túmulo, e quando chegou lá, ele entrou no túmulo, e quando eles viram os lençóis, a Bíblia dizia, ele viu e creu. É algo que naquele instante, o ser humano tem uma capacidade de ser inundado por uma coisa chamada fé, crença, que é algo tão poderoso que é capaz de salvar um pecador que nem a gente acredita que pode. Uma pessoa tão pecadora, tão ruim, se ela for tomada por essa fé, se ela conseguir crer, e deixa eu falar uma coisa, irmãos, é muito importante a gente buscar muito a Deus, orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, porque até a fé é um dom de Deus, e a gente pode não ser encontrado digno de receber, muitas vezes quando nós negamos, quando nós somos incrédulos demais. Por isso que a palavra de Deus tem que trazer luz para o nosso entendimento, para que nós possamos deixar germinar essa fé, porque quando você crê nessa palavra, é que você é salvo. Quando você crê que o sacrifício de Jesus foi em seu lugar e valeu, está valendo. E muita gente tem dificuldade, porque elas quando pensam nos seus pecados, elas pensam: eu acho difícil, como que pode? Eu vou querer entender como que Cristo nos substituiu. Irmão, se você puder entender, parabéns, a palavra de Deus é explicada, é uma carta. Mas se você não entender, mas crer, você será salvo por crer. Amém? A salvação é pela graça mediante a fé. Por isso nós temos que valorizar isso. Então, Pedro voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então eu vou parafrasear um pouco essa história. Dois dos discípulos que estavam seguindo Jesus, eles tinham saído das suas vidas, deixado suas vidas talvez 3 anos atrás, para seguir Jesus. Abandonaram seus empregos, seu trabalho da época, não sei o que eles faziam, mas eles tinham acreditado totalmente que Jesus era aquele que iria libertar Israel. Então eles se doaram, e agora eles seguiram Jesus, acreditando que ele ia ser o libertador, e agora fazia 3 dias que ele tinha sido morto numa cruz. Então eles estavam voltando para o seu povoado, eles estavam voltando de Jerusalém, como que desiludidos, pensando, e agora, como que vai ser a nossa vida, né? A gente pensava que era ele. A Bíblia diz que eles iam discutindo sobre esse assunto, quando de repente, quem aparece? Jesus, ressuscitado. Eu acredito que esses foram os terceiros a terem uma notícia direta, porque para as mulheres, elas viram o anjo. Esses discípulos viram o próprio Jesus. A Bíblia diz que Pedro já tinha visto Jesus antes deles. Nós vamos ler daqui a pouco. Mas agora, imagina a pessoa que estava desiludida, porque eles tinham largado tudo para seguir Jesus, e agora Jesus estava morto. Mas porque eles estavam voltando com as suas mentes ligadas à palavra, discutindo sobre o assunto da vez, que era Jesus ter sido crucificado. Sabe, irmãos, quando você está meditando na palavra, quando você não desiste da sua fé, quando você não se desanima e chuta o balde, como dizem, e solta a toalha, quando você continua crendo na palavra de Deus, Deus vai fazer alguma coisa a seu favor. Esse era o 3º dia que Jesus tinha morrido. Agora fazia mais ou menos 2 dias, ou 1 dia e meio, talvez, que eles tinham visto Jesus todo ensanguentado. A Bíblia diz que Jesus ficou tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Agora Jesus aparece para eles diferente, e eles não o reconhecem. Provavelmente seu cérebro não conseguiu raciocinar a tempo, fazer a mudança para se adaptar a entender e acreditar que aquele que eu vi todo ensanguentado anteontem é esse que eu estou vendo agora conversando com a gente. Perfeito. Eu sei que eles não reconheceram. E eles seguiram. Jesus perguntou: o que vocês estão falando? Sobre o quê? E eles falaram: você é o único que mora em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? E ele perguntou: o que aconteceu? E eles foram contando a história, e contaram toda essa história, como Jesus era um homem santo, um profeta, cheio de poder de Deus, e que era respeitado pelos homens, mas que os líderes religiosos tinham mandado prender e o crucificaram. E eles falaram: nós pensávamos que ele que ia libertar Israel, a gente estava todo animado, mas hoje já são 3 dias, já faz 3 dias que ele está morto e sepultado. E nós estamos voltando para a nossa vila, lá de novo, para pescar, ou para plantar roça, não sei. No versículo 18 diz assim: quando chegaram perto do povoado para onde eles iam, lembra que era 10 quilômetros de Jerusalém para Emaús, o texto fala. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, ou seja, os 2 discípulos iam ficar em Emaús. Eles chegaram naquela vila de Emaús. Aí Jesus fez comparação de que ia passar direto. E eles falaram para ele: fica conosco, porque já é tarde. É interessante isso aqui, parece que Jesus, ele quer ver o desejo, a fome que cada pessoa tem para buscá-lo. Talvez ele se explica porque na mesma igreja, ouvindo o mesmo evangelho, tendo a mesma fé, umas pessoas se destacam e outras ficam para trás. Nesse caso aqui, Jesus não insistiu com eles, Jesus fez até de conta que não ia ficar. E eles precisaram clamar por ele, e ele aceitou esse clamor. Olha só, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Tem uma canção que é baseada nesse assunto, nesse texto.
Divino companheiro no caminho. Só vou cantar se vocês cantarem comigo, amém? Vamos cantar? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Bem alto agora. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Essa palavra é poderosa. Sabe, quem sabe muitos de nós, hoje em dia, lendo uma palavra dessa, vai ser despertado para convidar Jesus, vem comigo, talvez numa hora de solidão, talvez numa hora de emoções adoecidas, talvez na hora de uma depressão, de uma doença. Eu lembro quando eu fiz uma cirurgia, alguns anos atrás, da perna, muitos anos atrás, e eu fui às pressas para Manaus, e quando chego lá do aeroporto, já foi levado direto para o hospital, já para fazer a cirurgia, era urgente, já havia risco de uma infecção generalizada, e eu fui levado para o centro cirúrgico sem conhecer ninguém, não tinha ninguém da família lá, e eu lembro quando eu entrei para aquele centro cirúrgico, eu comecei a fazer uma oração. Senhor Jesus, eu convido o Senhor para ficar comigo o tempo todo, aqui do meu lado. Senhor, fique comigo. E eu fiquei falando com ele, o Senhor está aqui comigo. Obrigado, porque eu não me sinto só. Irmãos, foi tão maravilhoso. Quando terminou, eles me deixaram na sala antes da cirurgia, um tempão sozinho, sem ninguém. E eu fiquei falando com Jesus e conversando. E quando terminou a cirurgia, uma enfermeira, alguém lá da equipe falou para mim assim, e aí, como foi? Tudo bem? Eu disse, foi muito bem. Jesus ficou o tempo todo aqui comigo. E eu lembro que eu dei esse conselho para uma pessoa que ia fazer uma cirurgia e estava com muito medo, lá em São Paulo. E eu falei para ela essa história, e disse, olha, quando você estiver no centro cirúrgico, começa a convidar Jesus para estar contigo. Começa a ler a Bíblia, ele atende o nosso clamor, ele ouve a oração de qualquer pessoa que deseja ele. E qualquer oração que é baseada na palavra tem muito poder. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Irmão, isso não é uma fábula não, ele é real, ele é vivo, ele ressuscitou, ele é poderoso, ele habita em você, amém, irmãos? Ele habita em mim, e às vezes na hora da dificuldade, quando você está triste, derrotado, às vezes até pensando em desistir, se você ousar convidar Jesus para te socorrer, e para te restaurar, ele vai fazer isso, porque ele atende a oração das pessoas, amém? Ele está vivo, ele está vivo. E olha só, ele aceitou o convite daqueles dois, eles falaram, fica com a gente, já vai anoitecer, está escurecendo, amanhã você segue. E ele aceitou ficar. E parece que ele nem ia para outro lugar, ele só foi mesmo atendê-los, porque a Bíblia diz que ele entrou para ficar com os dois. Quando chegou na hora, lá entraram na casa, olha o que diz no versículo 30, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Olha só o poder da mesa, o poder da refeição. Você sabia que os maiores negócios são fechados em mesas de refeição, no almoço ou no jantar de grandes executivos? Que muitos projetos de lei grandiosos são assinados pelos governos numa mesa de refeição, que muitas reconciliações de pessoas que estavam brigadas, ou de casais que estão com dificuldades, pode ser reconciliado numa mesa.
porque há poder na refeição, há poder no comer juntos. Hoje nós tivemos o café da ressurreição na minha célula lá em casa. Gente, quanta comida! Eu nem almocei mais, de tão farto que nós ficamos, tantas coisas que os irmãos levaram, mas há um poder nessa comunhão, porque nós somos o corpo de Cristo. Quando eu estou comendo com você, eu estou me tornando um contigo, assim como eu sou com Cristo. Amém, irmãos? Isso não é uma religião. Sabe, uma vez, esse poder do pão, os discípulos tinham caminhado com Jesus. Eu pulei os versículos aqui, pulei uns 10 versículos. Não li toda a história, só contei um pouco. Nesse meio, Jesus conversou muito com eles, era 10 quilômetros andando a pé. E ele foi perguntando, dizendo, mas vocês não sabiam que o Filho do Homem ia morrer, que o Messias ia sofrer mesmo e tal. Mas a Bíblia conta, foi falando dos profetas, e conversaram muito, mas eles não reconheceram Jesus. Mas quando chegou na hora da mesa, e só para lembrar, porque a gente tem o hábito de ser muito religioso, a gente pensa que foi numa santa ceia que eles fizeram lá. Não, era um lanche, eles iam lanchar para dormir. Era uma comida que eles fizeram lá, um pão. Uma vez eu estava no sítio da nossa igreja, quando os meus filhos eram pequenos ainda. A Ana, a Cristina e o Judá ainda eram pequenos, 5, 8 anos, cada um, os dois, não lembro bem a idade. Mas eram pequenos. E nós estávamos um retiro de família, fomos ficar um fim de semana no sítio. E aí eu levantei mais cedo, como os velhos, né, levantam mais cedo do que os outros. Acabou o sono, eu fui lá para a cozinha, tirar um tempo com Deus. E aí de repente desceu, veio um, depois veio o outro. Veio a Ana, depois veio o Judá. E sentaram lá comigo. Aí eu falei, vamos tomar um café então juntos? Vamos. Nós oramos e tudo. Aí eu peguei, fiz um café. E aí eu fui pegar o pão para a gente comer juntos. E aí eu peguei o pão, aí eles falaram, olha, tem manteiga ou não tem? Não sei. Eu sei que eu procurei uma faca para cortar o pão e não encontrei, não tinha faca. Aí eu peguei o pão e fui abrir ele assim. Irmãos, naquela hora que eu fiz isso, a minha mente foi lá em Emaús. Sabe, eu me lembrei de Jesus partindo o pão e sendo reconhecido pelos discípulos, que não estavam reconhecendo. Na hora uma lágrima começou a escorrer. Aí a Ana falou, pai, o senhor está chorando por quê? Eu falei, porque agora mesmo, quando eu peguei esse pão, eu lembrei de Jesus partindo o pão e sendo reconhecido. Há um poder, sabe, de uma manifestação de Jesus na hora da comunhão, na hora da Santa Ceia, na hora de uma refeição na nossa casa. Por isso que é muito importante a gente respeitar esse momento e dizer, se você está ligado com Deus, tudo pode ser uma ocasião de Jesus vir e mudar a sua história. Para aqueles discípulos foi simplesmente, fica com a gente, dorme aqui, a estrada é perigosa, está à noite. E quando eles vão partir, ele parte o pão, ele é reconhecido. Agora, o interessante, olha, quando ele abriram os olhos dos seus discípulos e reconheceram que era o mestre, mas ele desapareceu na mesma hora. Então não tinha outro propósito aquela viagem, ele só foi se apresentar para eles. Ele desapareceu. Aí olha o que aconteceu. No versículo 32 diz assim, então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Agora lembra a história de novo, os 2 discípulos desiludidos, que agora estavam acreditando que a história deles tinha acabado, porque Jesus tinha morrido. Jesus aparece, conversa com eles, chega naquele lugar, eles convidam, fica conosco, Senhor, ele fica. Aí eles vão comer, aí os olhos deles se abrem e reconhecem que era Jesus. Era 10 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Na mesma hora, à noite, lembra que eles falaram, fica porque a noite já está chegando? Pois é, eles voltaram na mesma hora, a pé, foram para Jerusalém e encontraram os outros discípulos que estavam reunidos lá. Então, e os apóstolos estavam dizendo o seguinte, quando eles entraram, os apóstolos estavam conversando e dizendo assim, no versículo 34, de fato o Senhor foi ressuscitado e já foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Versículo 36, enquanto estavam contando isso,
o próprio Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Meus irmãos, a palavra de Deus na nossa boca atrai a presença de Deus. Os discípulos da estrada tiveram revelação lá de Jesus, voltaram, encontraram, quando chegou lá, encontram os outros reunidos, dizendo: Jesus ressuscitou mesmo, já até apareceu para Simão. Aí ele diz: já aconteceu com a gente, ele apareceu para nós na estrada de Emaús, e a gente reconheceu quando ele partiu o pão. Quando eles estão falando isso, o próprio Jesus diz, em pessoa, como quem diz assim: vai que eles não acreditam, né, que já não acreditaram nas mulheres, vai que eles não acreditam nesses dois, eu vou eu mesmo lá para testificar. Não foi isso não, mas poderia ser. E Jesus se apresentou e disse: paz seja com vocês. Aí, olha só o que aconteceu. Que a paz esteja com vocês, versículo 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensavam que estavam vendo um fantasma. Pelo amor de Deus, hein? Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Por que para a mão e para os pés? Alguém sabe? Porque tinha um buraco dos cravos nas mãos e nos pés. Vocês não viram que eu fui crucificado? Olha aqui, cara, sou eu. A Bíblia diz que ele mostrou as mãos e os pés para que eles acreditassem. Ainda eles continuaram sem acreditar. Jesus disse: toque em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as mãos e os pés. Eles ainda não acreditavam. Está escrito no texto aí. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então, o cérebro humano, sabe, a nossa humanidade, a nossa pequenez, muitas vezes demora para processar. Por isso que nós temos que ter uma vida de constância com Deus, sabe, irmãos? Você não pode ser um crente uma semana, um mês, um ano e depois dar umas folgas. Vou dar um tempo. Aí eles não acreditavam ainda, pois estavam muito alegres e admirados. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Por que ele comeu o peixe? Será que ele estava com fome? Será que ele estava apaixonado por peixe, com saudade, porque nos 3 dias lá na tumba não tinha peixe? Ele comeu para eles verem. Vocês não acreditaram, olhando aqui, vocês pegaram em mim, viram que eu não sou fantasma, e agora eu estou comendo para vocês já acreditar. Isso mostra um Jesus misericordioso, que tem paciência, que talvez a sua incredulidade que reinou na sua vida até hoje, vai ser desfeita pela presença de Deus, porque Ele é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é paciente e espera, não desejando que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então você está diante de um Deus que tem prazer em salvar, um Deus que tem prazer em socorrer e abençoar. Depois disso, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que padecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos Salmos. 45. Então Jesus abriu a mente deles para que eles compreendessem, entendessem as Escrituras Sagradas, e disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no 3º dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, que é o Espírito Santo. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Amém? Então Jesus está nos mostrando aqui que ele está dizendo: vocês serão testemunhas disso. Estava escrito que eu tinha que padecer, morrer, ser sepultado e ressuscitar. E no meu nome, o arrependimento para perdão de pecados seria liberado para todas as nações. Tipo assim, eu estou dando autorização para você dizer para as pessoas, mais pecadoras que sejam,
que têm salvação, se elas se arrependerem, elas serão salvas, porque o preço foi pago e Jesus já ressuscitou, está vivo. Então agora nós somos testemunha dele para levar essa mensagem. O testemunho que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, é dizer: eu sou testemunha que Jesus está vivo. Uma das exigências para alguém ser considerado apóstolo era que tivesse visto Cristo ressuscitado, porque eles tinham que testemunhar. Porque na época o problema lá era que eles estavam zombando, dizendo: o Cristo de vocês foi morto, nós matamos Jesus de vocês, ele foi morto. Mas os discípulos tinham que se levantar e dizer: ele ressuscitou, nós vimos ele, nós falamos com ele. E Jesus está dizendo que nós devemos ser testemunhas disso, de levar para todas as nações. Antes, alguns estavam buscando ele, mas agora todas as nações têm a chance e a oportunidade de recebê-lo, se nós levarmos esse evangelho, esse testemunho de que Cristo está vivo. Amém, irmãos? Então, Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim. Quem acredita que Jesus ressuscitou? E eu tenho certeza, eu acredito em vocês, porque ele tocou em vocês, tocou na sua vida. Eu queria cantar uma canção com vocês rapidamente, mas essa só dá para cantar em pé. Bora ficar em pé rapidinho, para a gente exercitar aqui. Todo mundo fica em pé. Nós temos que nos alegrar. Eu acho que esse era um dia para a gente dar presente uns para os outros, celebrar, nos alegrar mesmo. Sabe, o cristianismo tem que marcar essas datas com alegria, com a certeza que nós temos. Vamos cantar assim, um corinho muito antigo, de quando eu me converti, que diz assim, fazendo assim com a mão, igual eu vou fazer, só que vocês vão fazer com as duas mãos. Ressuscitou, agora cante. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Agora é para valer, bem forte. Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, ó morte, onde está, ó morte? Cante bem forte. A tua vitória, Jesus ressuscitou. De morte, ó morte, ó morte, onde está, ó morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está, ó morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Irmão, essa música é para você zombar da cara do cão. Você sabia que em 1 Coríntios 58 diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? É como uma criança que diz assim: nem me pega, nem me pega. Sabe, quando zombando do maligno, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que a morte não tem mais domínio sobre sua vida. Você pode zombar e dizer: cadê, morte, tua vitória? A Bíblia diz: cadê aquele que amedrontava as nações? Jesus ressuscitou e tomou o poder das trevas. Ele é o nosso Senhor. E isso está a nosso alcance agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu te convido a iniciar agora um relacionamento com Jesus Cristo ressuscitado. Não um relacionamento intelectual, de conhecer Jesus, a história somente, mas de viver Jesus, movendo você, levando você para os lugares, fazendo de você um transformador de ambientes. Amém, irmão? Você precisa experimentar isso. Foi isso que os discípulos experimentaram. Eu não posso negar. Os policiais, os governos da época chegavam com os discípulos e diziam assim: olha, você tem que negar esse Jesus, você tem que dizer que ele não ressuscitou, que roubaram o corpo dele. Você não pode mais falar isso, tá bom? E dizer: eu não posso. Então você vai morrer. Se eu morro, mas não tem como negar.
porque Ele está vivo, Ele mudou minha vida. Tem que haver um relacionamento forte com o Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, ele dizia que ele rejeitou a sua própria justiça. Paulo era um homem muito preparado para a vida, ele tinha valores muito fortes, ele era um fariseu de fariseus, ele era muito letrado e também uma autoridade religiosa, mas ele fala que ele rejeitou a sua própria justiça para obter esse conhecimento não intelectual de Cristo, mas um conhecimento relacional, isto é, para conhecer Jesus íntima e constantemente, andar no poder da ressurreição. Era uma experiência diária de estar com Cristo. E ele fala, o que eu mais quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Quem não quer? Conhecer o poder da ressurreição. Só que Paulo fala assim, eu quero também me aliar a esse Jesus e ter comunhão, me associar com os sofrimentos de Cristo. Ele fala assim, o meu desejo está ligado a esse corpo ressuscitado de Jesus. Eu sei que eu vou ter benefícios, um poder dentro de mim, mas eu sei que isso também representa eu sofrer os mesmos sofrimentos de Cristo, as perseguições. Eu quero Jesus do jeito que Ele é, completo. Eu não quero só os benefícios, eu não quero só ir para a igreja e tentar tirar algum proveito para a minha vida, para o meu filho não ir para o inferno, para a minha vida, né? Não, irmãos, é você dizer, eu estou tão convencido que não há outra saída para esse mundo, que não há nada que tenha tanto valor do que eu me associar com Cristo. A Bíblia diz, morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Há uma igreja que reconhece isso, um povo que sabe quem Ele é, que anda aliado com Cristo. Ele tem poderes para entrar em qualquer lugar, qualquer ambiente. Se for preciso enfrentar a morte, ele enfrenta a morte com alegria, pela causa de Cristo. Isso é muito importante. Paulo queria isso. Antes da morte e ressurreição de Cristo, todos nós vivíamos na inutilidade da nossa natureza humana, escravizada pelo pecado. Todos nós, sem exceção. Éramos escravos, não fazíamos o que queríamos. Quantos de vocês recebiam o dinheiro do salário, ia no jogo, jogava tudo, chegava em casa sem nada, e depois chorava no escondido, arrependido, mas no próximo pagamento fazia a mesma coisa? Quantos de vocês chegavam em casa, batia na esposa, quebrava a televisão, já quebrava tudo dentro de casa, e depois caía a ficha, chorava, eu nunca mais vou fazer isso, fazia tudo de novo, porque era escravo do pecado. Mas agora que Cristo nos resgatou, pagou o preço por nós, nós temos liberdade agora de decidir o que fazer da nossa vida. Você, irmão, você faz parte de uma classe especial da sociedade do mundo, das pessoas que foram resgatadas. Sabe o que é um resgate? É um pagamento de uma dívida. Nós éramos escravos, a gente não podia fazer o que queríamos. Nós éramos escravos, Satanás que dominava, mas teve alguém que pagou um preço, tirou você dessa escravidão e te deu liberdade. Por isso que você pode seguir Jesus, você pode andar pela fé, você pode viver de acordo com a vontade de Deus. Nós temos isso, só que nós temos que desejar ter sempre mais, como o apóstolo Paulo que ansiava por isso. Nós éramos dominados pelas paixões da nossa carne, porém agora Cristo pagou o nosso resgate, morrendo a nossa morte. Irmãos, isso aqui é significativo. Ele morreu a nossa morte. Diga, Ele morreu a minha morte. A salvação se concretiza na sua vida quando você consegue assimilar isso. Não é só falar, não é só ler alguma coisa, mas quando você consegue aceitar que a morte de Cristo foi a sua morte. Ele morreu a sua morte para te dar vida. Ele morreu a nossa morte e ressuscitou-nos juntamente com Ele pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Meu irmão, não tem nenhuma religião no mundo que tenha esse privilégio de ter todos os seus membros já nesse mundo, mas já ressuscitado com Cristo. A Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Amém? Agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3 a 4. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Sabe, Satanás não consegue mirar em você e acertar, porque a sua vida está oculta com Cristo em Deus, desde que Cristo ressuscitou e você aceitou esse fato. Vocês entendem isso? Então, o que te alimenta para manter você sempre em alta nessa condição? A palavra de Deus. Ficar ligado com a palavra de Deus. Tirar tempo com Deus. Fazer disciplinas espirituais. Jejuns, orações. Hábitos bons, hábitos bíblicos na nossa vida. Vocês já morreram. E a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Quantos de nós já tivemos nos planos de Satanás para destruir a nossa vida, mas você nem sabia e Deus já te livrou. A sua vida está oculta com Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Eu quero te dar uma ótima notícia. O pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Romanos 6,14. O pecado não pode mais dominar vocês. Ele não tem mais poder de dominar. Não quer dizer que agora, porque nós estamos debaixo da graça, então não precisa preocupar. Não, não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que agora você tem força espiritual para romper com o pecado. Você pode dizer não para o pecado. Ele não te escraviza mais. Ele não tem mais poder sobre você. Nós podemos sim optar por viver a santidade para Cristo, por tomar decisões e seguir firme nela, porque o Espírito de Deus habita em nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 11 diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, nós temos sim uma nova vida em Cristo para ser vivida. E a Bíblia diz que se nós ressuscitamos com Cristo, quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados também com Ele. Você sabia que quando Jesus voltar, quem acredita que Jesus vai voltar? Amém. A Bíblia diz que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele trará em sua companhia aqueles que dormem. Ou seja, os que morreram em Cristo, e todos nós, ou nós vamos morrer em Cristo, ou nós vamos ser arrebatados. Se Jesus voltasse amanhã, por exemplo, muitos de nós estaríamos vivos, e crentes. Então, nós íamos ser arrebatados amanhã, ou quem sabe hoje à noite, né? Nós vamos ser arrebatados, e vamos para o céu. Mas se a gente não for arrebatado, e Jesus não voltar logo, a gente vai morrer em Cristo, e vai para o mesmo lugar. A Bíblia diz que quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Quando Jesus vier nas nuvens, a Bíblia diz, eis que é vindo o Senhor, e milhares dos seus santos com Ele. Não é anjos, é santos. Anjos são espíritos criados por Deus para servir aos filhos de Deus. Santos são as pessoas que entregaram a vida para Jesus, que viveram para Deus, como eu e você, que depois vamos voltar com Deus. E vamos reinar nesse mundo com Cristo, nos 1000 anos de paz, quando não haverá governo injusto, quando o próprio Jesus irá governar todo mundo com justiça. Vai ser maravilhoso. O Espírito Santo e o poder da ressurreição que está em nós, Ele levantou Jesus dos mortos, e a ressurreição de Jesus não é algo filosófico ou um conto de fadas, mas é o fundamento da fé. E o mais incrível é que esse Espírito da ressurreição habita em mim e habita em você. O que é o Espírito, poder da ressurreição? É aquilo que o Espírito Santo fez, um corpo todo ensanguentado e morto, ser levantado para a vida de novo, como foi Jesus ressuscitado. Então eu quero convidar você agora, para a gente ficar em pé, e nós vamos orar, e nós vamos também adorar a Deus. Chama o pessoal do louvor aí, para a gente cantar uma canção. Mas antes disso, eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu sei que no decorrer da vida, muitos de nós enfrentamos desânimos,
enfrentamos situações adversas, talvez nós esquecemos alguns segredos tão especiais da palavra, e a gente vai tendo sinais de desânimos, mas hoje eu quero convidar você para fazer uma decisão coletiva, toda a igreja aqui, fazer uma decisão, uma confissão de fé, uma declaração de fé, que a sua vida está sendo renovada em Deus hoje, que você está entregando a vida para Jesus de novo hoje, que você está reafirmando que você pertence a Ele, que Ele continua sendo o seu Senhor, sabe, e nesse ato de humildade, há um poder sobrenatural de Deus entrar na sua vida e fortalecer você, para você ser um crente novo, um crente que vai fazer a diferença nesse mundo, que vai vencer suas próprias lutas e vai ajudar outros também, amém? Então eu quero convidar você para fechar seus olhos agora, e nós vamos fazer essa declaração de fé. Se você nunca fez essa decisão, você pode fazer agora, junto, ou se você já fez e voltou atrás, estava afastado, esse é um momento também de você renovar. Diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu renovo minha aliança com o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e nesta noite, mais uma vez, eu reafirmo que eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Tu és o dono da minha vida, e enquanto eu viver, eu vou viver para te servir. Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Com o teu Espírito Santo em mim, eu nunca vou voltar atrás. Me ajude, Senhor, a ouvir a voz do Espírito e obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção agora. Quero que você cante essa canção declarando que sua vida está renovada em Deus. Jesus nos convida a entrar. Cativeiro quebrou, o inimigo
Jesus ressuscitou, dê um brado de vitória. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos começar dia 18 e 25 de maio, dia 18, 25 e 8 de maio. O que é isso? Nós vamos começar uma série sobre o Espírito Santo. No dia 18, nós vamos estar ministrando sobre o Espírito Santo antes da criação do mundo. Quando não existia nada ainda, ele já existia. E a Bíblia fala dele. E aí no dia 25, nós vamos estar ministrando sobre a ação do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento, na história bíblica. E no dia 8 é o dia de Pentecostes, dia 8 de junho é o dia, pelo calendário cristão, o dia de Pentecostes. Nós vamos ministrar sobre o Pentecostes aqui. Naquele dia vai ser um dia poderoso. Se preparem, orem, busquem a Deus. Nós vamos estar preparando para valorizar essas verdades bíblicas e trazer para a nossa prática, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tenha uma semana de muita vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Se você quiser uma oração, eu, Pastor Dória, estamos aqui, podemos orar por você.